pro sítio. Quando você vai pro sítio, tem muito carrapicho. Entendeu? Antigamente tinha. Já chegou o momento de você ir pro sítio, chegar cheio de carrapicho. Aí chegava em casa e ia tirar um por um, não era? Ixi. Pronto, a oração em línguas é desse jeito. É como se estivesse tirando os carrapichos com a faca. Vai sair ligeiro. A sujeira que está dentro de nós vai saindo, irmão. Amém? E esse dom foi Deus que nos deu. Por isso que o diabo não quer que você ore em línguas. E a coisa mais fácil do mundo é orar em línguas. Você tem que crer. Por exemplo, Alan disse que quando chegou nesse ministério, ele achava que só podia orar quando estivesse sentindo uma unção. Ele não entendia ela achava que se ele estivesse orando assim, ele estava orando seco. Mas é assim mesmo, irmão. Você não anda por sentimento, você anda por fé. Não, ele tinha a língua no coração. Ele já tinha a língua no coração. Mas ele achava que era coisa da cabeça dele. Já estava dentro dele, mas ele achava que era coisa da cabeça dele. Foi do mesmo jeito comigo, irmão. Comigo foi do mesmo jeito. Eu tinha a língua dentro do meu coração. Eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Tinha a língua dentro do meu coração, mas não tinha coragem de falar. Aí, certa vez, Diego disse que falou com um pastor. E o pastor disse: vocês já são batizados, rapaz. Pronto, eu acreditei naquela palavra. Dali por diante eu comecei a orar em línguas. Mas eu ainda não entendia. Eu só orava mais quando eu estivesse no fogo muito grande. Ou então pregando que o fogo estivesse muito grande na igreja, que eu orava. Eu não entendia que eu podia orar a qualquer momento que eu quisesse. Porque era uma ferramenta que Deus me deu para que eu edificasse, para que a carnalidade fosse saindo de mim. Amém? E muitas pessoas às vezes pensam que para receber o Espírito Santo tem que ficar... Ai, meu Deus! Quem já viu isso? Preste atenção, irmão. Claro que existem pessoas que recebem unção e fica dessa forma. Porque ficaram cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo se manifesta em cada um da forma que ele quer. Amém? Eu não estou dizendo que é errado quando acontece isso, não. Tem pessoas que dançam no Espírito e a coisa mais bonita, quando está no Espírito, a igreja é abençoada pela unção que está ali. Mas o que eu estou dizendo é que as pessoas, por verem isso, acham que só pode ser batizado pelo Espírito Santo se ficarem daquele jeito. Mentira do diabo. Não é, você não é necessário ficar. Eu era uma pessoa que tinha mais medo no mundo de ser batizado no Espírito Santo. Porque quando eu vi o povo falar em batismo do Espírito Santo, eu só pensava no povo rodando assim, ó. Eu já fiquei tonto. Ou pulando, ou caindo, ou ficando. Eu achava que tinha que ficar fora de si. Não fica fora de si. O Espírito Santo é algo sensível. Não é manifestação do demônio. Fica fora de si quando é um demônio que está manifestando ali na pessoa. Não é? Mas o Espírito Santo... Como é então esse batismo? É algo que você está... Muitas pessoas recebem na adoração ou no meio da oração. Você está orando. Você sabe que lá dentro de você tem uma linguagem, mas você fica com medo, é porque eu estou imitando fulano. Não é imitando. Foi Deus que concedeu no teu coração, mas você não está liberando ela. Aí você está assim às vezes na adoração e você sente aquela paz, aquela tranquilidade, aquela alegria, aquele amor, aquela sensibilidade, aquele negócio bem gostoso. Às vezes não tem ninguém perto de você, ou não tem ninguém orando por você, você está no seu cantinho, porque não tem nem como estar perto, né? Todo mundo está perto. Você está ali no seu cantinho e você começa bem baixinho a orar em línguas, aquela oração sobrenatural. Tem alguém ali, você podia alguém atender, não sei se é aqui. Então, você está orando ali, o irmão Edinaldo vai, irmão Chico. Aí você está ali, ó, bem baixinho, você começa, ou então baixinho, só mexendo os lábios. Mas você está orando, você tem uma paz, uma alegria. Que aquela oração, irmão, o diabo quer condenar as pessoas dizendo que você está orando em carne. É uma luta espiritual, até você sair de dentro dessa área. Porque o diabo quer que você pare de orar em línguas. Ele não quer que você ore em línguas.
Porque quando você ora em língua, você está sendo transportado de um lugar onde você está, de prisão, na carnalidade, nos sentimentos da alma. E quanto mais você ora, você está sendo arrancado daquele lugar e você está sendo colocado no lugar espiritual. Amém? Onde você vai começar a sentir paz, alegria, onde você vai sentir desejo de viver, onde você vai sentir felicidade, onde você vai começar o dom da mansidão brotar dentro de você. Você vai começar a ser uma pessoa mansa, você vai começar a fazer as coisas com gosto, porque você está orando em línguas. Quando você está orando em línguas, você está confrontando a sua alma, confrontando a sua carne, e sua carne só vai morrer quando você passar a orar em línguas. Não é orar só dentro da igreja, você pode orar em casa, você pode orar caminhando. Eu estava trabalhando ontem, ajudando na construção da igreja da irmã Eleusa. Senti no coração de ajudar eu, Alain, e ver um rapaz de Brejinho. Nós carregando os entulhos para botar lá dentro, para fazer o piso. E Alain disse assim, nós aproveita e fica orando em língua. Nós era carregando, trabalhando e orando em língua baixinho. Ninguém via, porque a gente tem que vigiar, porque quem não entende, nós orando baixinho e se edificando ali. Orando baixinho e edificando ao mesmo tempo. Momento maravilhoso, lá na hora de compartilhar o almoço, eu chorei, né? Um negão dessa altura assim, um bichão forte, se quebrantou, chorou também. Foi tremendo, foi maravilhoso, porque é o Espírito Santo, né? Trabalhando. Então, não tenha medo. Você pode orar hoje aqui. Você pode orar agora, nessa oração que for fazer. Estender sua mão e dizer, Pai, eu creio que eu estou recebendo o Espírito Santo. Eu já tenho a oração em mim, eu vou liberar e começar baixinho a orar. E nunca mais parar, irmão. Nunca mais parar de orar em língua. Não tem um texto na Bíblia que diz assim, que a gente deve orar constantemente, sem cessar. Tu lembra qual é o texto? 1 Tessalonicenses, capítulo. 1 Tessalonicenses, depois de Coríntios, viu? Capítulo 5, vamos abrir aí. E o versículo? Lembra? 7, 17. Já vou marcar aqui. Na minha versão, está dizendo assim, ó, na minha versão. É um versículo pequeno, ó, na minha versão. Orai constantemente. Constantemente. Na tua está como, Denilson? Orai sempre. Diga alguma versão que está diferente. Orar sem cessar. Pronto, é que eu queria. Orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Está sempre orando, não é verdade? Mas me diga uma coisa. Como... Olhe para cá agora. Como você pode orar sem cessar se não for em línguas? Me diga. Tem como? Não tem. Não está na capacidade humana. Se nós orar 20 minutos nas nossas linguagens normais, a gente não sabe mais o que vai falar não, irmão. Quantas vezes eu me sentia constrangido porque o povo dizia, eu orei muito, eu tenho que orar muito, mas eu ia orar, não conseguia orar, porque eu passava bem pouquinho tempo e dizia, eu vou orar o quê se eu não sei o que eu vou orar? Quem já passou por isso? É normal, irmão. Mas a Bíblia diz, orai sem cessar. Por quê? Porque a oração em língua não tem limites. Você não, a sua mente, por isso que a Bíblia diz, a sua mente não consegue entender. Porque a mente fica sem entender mesmo. Mas a Bíblia diz, mas em espírito você fala mistérios com Deus. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Então você está falando mistérios constantemente com Deus. Então você está, uma coisa mais gostosa do mundo, esse dom que Deus deu a nós. Esse dom que Deus deu a nós. Porque irmão Eduardo pode estar trabalhando lá no sítio, no duro. A carne dele, o corpo dele está trabalhando, mas ele pode estar lá no sítio, lá com um chapéuzão, né? Chapéuzão por causa do sol, né? E ele pode estar lá com a enxada dele lá, trabalhando com a enxada dele lá. Aí quando é fé, chega o filho do irmão Eduardo e diz, oxente, pai, está endoidecendo? Eita, meu filho, não livre aí não. Mas ele pode estar lá, e o tempo vai passando.
mas ele está desenvolvendo o espírito dele em oração. Ele está fazendo o que Paulo disse em para os Tessalonicenses: orando sem cessar, se estruturando dentro do espírito, construindo. Aí ele vai começar a ser aquela pessoa mais alegre, aquela pessoa mais amável, aquela pessoa que as pessoas vão começar a gostar mais dele. Amém? Olha para você, irmão, e diga: você vai chegar um momento na sua vida que você vai ficar ungido, tão ungido, que as pessoas vão chegar perto de você e vão dizer: o que é que tu tem? Que eu, quando chego perto de tu, eu sinto um negócio diferente. Aí você vai dizer: mas é ruim, é bom. Isso é bom demais estar perto de você. Porque é unção, amém? É aquele poder, é aquela glória, amém? Então não existe outra forma de você ser edificado se não for orando em línguas. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar um pouquinho orando, aí nós vamos entrar no assunto, né, da realidade do novo homem, da nova criação. Vou botar o fundo musical e você vai 5 minutinhos nós vamos orar. 5 minutinhos. Quando acabar esse fundo musical, feche seus olhos. Se você não ora em língua desse momento agora, feche seus olhos e você levante suas mãos, feche seus olhos e diga assim, repita comigo essas palavras, você que não é batizado, né? Diga: Pai, deixa eu botar outro fundo musical aqui mais suave, viu? Você vai dizer: Pai, nesse momento eu me rendo à presença do Teu Espírito Santo. Pela fé, eu recebo o Teu Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus. E vou abrir a minha boca e vou orar na linguagem sobrenatural.